Olá, meu nome é Luzimar e eu estou falando da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo em 2014, por ocasião da passagem do meu irmão mais velho, que faleceu aos 50 anos de idade por conta de um AVC hemorrágico, seguido depois, mais tarde, de um ataque cardíaco, no mesmo dia. Ataque cardíaco esse provocado por uma injeção à base de cortisona que ele tomou e que não deveria ter sido tomada e que provocou um choque anafilático nele. Então o quadro dele se agravou com essa injeção. Ele acabou tendo um infarto. Os médicos tiveram que acudir ele rapidamente, fizeram massagem torácica, usaram desfibrilador e depois de um tempo conseguiram trazer ele de volta. Porém, quando ele voltou, ele já voltou tendo que ser entubado. E quando isso aconteceu, eu não morava em Juiz de Fora, eu morava em Belo Horizonte. Quando eu recebi a notícia de que meu irmão tinha sofrido um AVC, foi no dia 24 de maio, na parte da noite. Era um sábado, eu estava em casa, e aí minha irmã entrou em contato comigo para avisar que desde cedo ele estava internado e eles haviam deixado para poder me passar as informações mais tarde, até porque eles não queriam também me preocupar e queriam também saber se o quadro dele evoluiria para uma melhora ou para uma piora. Então eu só fiquei sabendo do que aconteceu com ele no sábado à noite. Assim que eu soube, no domingo já pela manhã, bem cedinho, eu embarquei para a cidade onde meu irmão morava, que é Cataguases, e chegando lá eu fui direto para o hospital. A minha família já estava lá, o quadro dele não era bom, ele estava na UTI, estava ligado nos equipamentos, e a minha mãe conversou com a enfermeira e pediu para que ela deixasse eu ver o meu irmão, já que eu tinha vindo de outra cidade. E quando eu me deparei com ele lá no quarto da UTI, eu vi que realmente ele não estava bem, porque ele estava com a cor da pele azulada, respirando de uma maneira muito ofegante, por ajuda de equipamentos. Tinha um tubo colocado na traqueia dele, ele estava ligado aos monitores, o peito dele subia e descia com muita intensidade, porque a respiração era muito difícil, muito ofegante, e ele estava inconsciente. Então eu não consegui me comunicar com ele. A única coisa que eu pude fazer ali foi fazer uma oração baixinho por ele ali. Fiquei um pouquinho e tive que sair porque ele estava na UTI e não era permitido ficar ninguém ali. E nisso a gente ficou aguardando, as notícias. Isso foi no domingo pela manhã, quando eu cheguei. Quando foi no domingo à noite, a minha irmã foi no hospital. E ao chegar lá, ela ficou sabendo que meu irmão realmente ele não estava bem e de que ele havia acabado de falecer. Na verdade, a gente não sabe exatamente a hora em que ele faleceu, se foi mais cedo e os médicos demoraram para poder passar a notícia para a gente, ou se realmente foi à noite que isso aconteceu. Mas o fato é que ele veio a óbito no dia 25 de maio de 2014. E aí, por conta dessa situação, eu fiquei muito preocupado, Eu sempre fico muito preocupado com as pessoas próximas quando elas partem, E não foi diferente com meu irmão. Eu sempre fico pensando o que pode ter acontecido com a pessoa, por onde ela pode estar andando, e como eu tenho assim uma formação cristã não muito bem alicerçada, poderia ter sido mais, mas não foi. Eu acabo que levo essas questões para o lado cristão, da filosofia da coisa, vamos dizer assim, tá? E eu fiquei pensando a respeito dessa questão da morte do meu irmão, como que ele estaria, se ele estaria bem, enfim, eu não sei se é por conta dessa preocupação, se é porque eu fiquei com isso na minha cabeça durante muito tempo, mas o fato é que quando foi em junho, eu viajei até Cataguases para ficar um período na casa dos meus pais e eu tive essa experiência lá
na casa dos meus pais, que foi depois, né, um tempo depois da morte do meu irmão. Eu não sei se foi um mês, mais ou menos, um mês depois da morte dele, ou se foi quase um mês. Eu só sei que ele morreu no dia 25 de maio, e em meados de junho, eu acho que, se não me engano, foi na época da Copa do Mundo de 2014, que isso aconteceu. Eu não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos nesse período. Então, quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu lembro que numa certa noite, foi num sábado, eu estava dormindo, né, e acordei de madrugada sem conseguir conciliar o sono novamente. E eu fiquei virando para lá e para cá na cama. Eu não sei, eu fiquei assim muito inquieto de repente. Geralmente quando eu acordo no meio da noite eu viro para um lado ou viro para o outro, mas eu volto a dormir. Mas nessa noite foi diferente. Eu fiquei muito inquieto. Então eu virava para um lado, eu virava para o outro, para um lado, para o outro. E eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Isso foi mais ou menos por volta de entre 3h30, entre 3 e as 4 horas, eu não lembro muito bem. O quarto estava muito escuro, eu não levantei para ver as horas. A minha preocupação era só em tentar voltar a dormir e eu não consegui. E aí o que aconteceu? Eu me virei para o canto. A cama onde eu dormia lá, ela fica encostada na parede. Então eu virei para o canto, de modo que eu ficasse voltado para a parede. E nisso que eu virei, eu vi algo como que uma tela de televisão, dessas TVs de hoje, de tela plana, mais ou menos assim, do tamanho de uma TV de, sei lá, de 25 polegadas, talvez, uns 30 polegadas. E eu achei aquilo muito estranho, porque não tinha televisão no quarto nessa época, muito menos na lateral da cama, na parede. E eu fiquei olhando para aquilo, e eu estava acordado, eu não tinha dormido. Quando eu virei, depois desse momento que eu fiquei para lá e para cá, me revirando na cama, tentando dormir, eu me virei novamente para o lado do canto, né, da parede, e foi quando eu vi essa tela de TV. Eu achei aquilo muito estranho. E eu fiquei olhando para aquilo ali, assim, assustado. E a tela estava apagada, ela estava assim com a tela cinza, não tinha imagem nenhuma, estava a tela apagada. E de repente fez assim, como se tivesse dado alguns curtos na tela, e fazia um barulho assim, tzz, tzz. E eu via assim uns pequenos clarõezinhos. É como se uma faísca, uma pequena faísca, aparecesse assim em pontos aleatórios da tela e fazia esse barulhinho. Tzz, tzz. Eu achei aquilo tudo muito estranho e continuei olhando para aquilo. E aí, de repente, começou a aparecer algumas letras nessa tela, como se alguém tivesse escrevendo do outro lado com a ponta do dedo. Aí apareceram as seguintes letras. Primeiro veio o A, e ela ia sendo desenhada bem devagar. Depois veio o J, depois o U, depois o D. E quando ia escrever a última letra, que eu julgo que seria a letra A, que formaria a palavra ajuda, ela não escreveu. A letra não apareceu. Simplesmente o dedo, como se a mão que estivesse escrevendo, começasse a fazer o ponto de flexão para escrever, mas não desse conta. E fez só um risco contínuo. E foi só isso. Então, na mesma hora, eu deduzi que a palavra era ajuda. E quando eu vi que era ajuda, eu entendi que era meu irmão que estava pedindo ajuda. E na hora que eu entendi isso, a tela essa que estava aparecendo para mim, ela se abriu. E eu vi uma paisagem como se fosse uma região de cavernas. Era uma região cavernosa. Eu vi assim as paredes rochosas, eu vi o teto da caverna, o chão, era tudo de rocha, era uma caverna. Mas eu não vi ninguém ali, eu não vi nada. Eu escutei a voz do meu irmão. Eu não vi o meu irmão nesse lugar, mas eu escutei a voz dele. Eu reconheci a voz dele imediatamente. E ele estava com uma voz assim uma voz de aflição, uma voz chorosa, uma voz trêmula. E parecia que ele estava sendo
afligido por alguma coisa. Mas como eu não via nada, eu só via o cenário, eu não podia deduzir o que era. E aquilo me deixou desesperado, porque eu escutava a voz dele, eu escutava a voz de aflição, a voz de choro, aquela voz trêmula. Eu queria fazer alguma coisa e eu não podia fazer nada, porque eu tinha plena consciência de que eu estava tendo uma experiência sobrenatural, espiritual naquele momento. Porque eu estava vendo o cenário de uma caverna e ao mesmo tempo eu sabia que eu estava deitado na minha cama, no meu quarto, na casa dos meus pais. Então, quando eu vi esse cenário, dessa região cavernosa, eu escutei a voz do meu irmão. E era uma voz trêmula, uma voz chorosa, uma voz de aflição, uma voz de medo. A impressão que eu tinha é que ele estava assim, acuado num canto e tinha alguma coisa causando algum tipo de aflição nele, afligindo ele de alguma forma. E como eu não via nada naquele lugar, era só uma região de caverna e não houvesse mais nada que eu pudesse identificar, e eu não conseguia ver o meu irmão, apenas escutava a voz dele, eu fiquei num desespero muito grande, porque eu queria encontrar ele ali, mas eu não podia vê-lo. Eu não sei, é como se de repente tivesse me dado a oportunidade de ter essa experiência espiritual, né, de estar vendo o plano espiritual onde ele estava, mas com limitações, ou seja, eu não podia ver tudo. Deixaram eu escutar, mas não deixaram eu ver. E eu lembro que nessa região cavernosa não tinha fogo, não tinha demônios, não tinha criatura nenhuma, não tinha monstro, não tinha nada, não tinha outras pessoas, e eu nem escutava a voz de ninguém, nem grito, nem choro, nem lamento, nada. Só escutei a voz do meu irmão. E eu lembro que ele ficava assim, falando assim, eles, sabe? Como se ele tivesse assim, com medo de alguma coisa. Eu não sei a que esse ele se referia. Se esse eles, ele estava se referindo às coisas que estavam causando a aflição nele, né, sofrimento nele, ou se ele estava se referindo a nós, a minha família, porque de repente eu me lembrei daquela passagem lá do Lázaro e Rico, né, onde o rico vai para o inferno e o Lázaro vai para o céu de Abraão, né, e o rico fica pedindo lá para molhar a boca dele, né, botar o dedo na água e colocar na boca dele, e depois ele tem um momento que ele fala que ele pede assim para que alguém vá até a família dele e contem para a família dele as coisas para que eles também não vão para o mesmo lugar onde eles estão. Então eu fiquei pensando assim, será que era isso que estava acontecendo, né? O meu irmão querendo meio que citar essa passagem do rico e Lázaro? Não sei, várias coisas passaram pela minha cabeça naquela hora, sabe? E eu lembro que enquanto eu estava tendo essa experiência de escutar o meu irmão, de ouvir essa voz chorosa, trêmula dele, e de querer ajudar, fazer alguma coisa, entrar ali e poder fazer alguma coisa, eu lembro que em algum determinado momento eu vi alguns seres, que eu não sei o que eles eram, se eram espíritos malignos ou não, eles não tinham aparência de demônio, nada disso. O que eu lembro é que eles eram como se fossem pessoas que tinham um contorno feito como se tivesse sido desenhado por uma luz bem fininha, sabe? Os traços deles eram todos constituídos de uma linha fina de luz. Só que eles tinham uma aparência muito sisuda, séria, bem carrancuda, como se eles estivessem assim, bravos. E eles não falavam nada. Eles ficavam em silêncio o tempo todo, pareciam que eles se entreolhavam e depois olhavam para mim. E num determinado momento, eu vi assim um olhar aparecer, um olho. E era um olho muito, muito, muito mau. Ele ficava até assim com a sobrancelha assim, sabe? E era um olho só, e não tinha rosto. Era um olho no meio da escuridão. E ele não piscava, aquele olho ficou me encarando o tempo todo, sem piscar, e
ficou vidrado em mim. E eu não tive medo disso. Mas eu, na hora, assim, quando eu vi essas imagens desses seres que pareciam humanos, mas que tinham o contorno feito por um fio bem fininho de luz, e que era tinha uma cara séria, sabe, muito sisuda, e esse olhar que apareceu, eu pensei, isso não deve ser coisa boa, né? Eu pensei comigo, isso não deve ser coisa do bem. Então a única coisa que me ocorreu naquela hora, já que eu queria ajudar o meu irmão, foi fazer uma oração. Então eu lembro que eu levantei o braço direito com o dedo assim, apontei para aquele olho e falei bem assim: o sangue de Jesus tem poder. Jesus não morreu na cruz em vão. Ele morreu por todos nós, vivos e mortos. Todos nós pertencemos a Deus. Nós viemos dele e para ele nós retornaremos. E eu lembro direitinho de ter falado essa oração, que foi o que me veio na cabeça na hora, e eu falei exatamente nessa sequência. E quando eu terminei de fazer essa oração, eu lembro que o olhar foi se afastando até desaparecer. E aí tudo mais desapareceu. Aquela tela de TV que estava ali, que é onde eu vi aquela cena de caverna, também desapareceu. E o quarto voltou a ficar normal. Eu não vi mais nada. E eu lembro que eu estava com o braço ainda levantado, porque isso não foi um sonho, isso foi uma visão que eu tive desde o início até o final. E eu lembro que quando eu estava fazendo a oração, eu estava fazendo em voz baixa, para que os meus pais, lá no quarto deles, não me escutassem. Porque se eles escutassem, eles iam vir até o meu quarto para saber o que estava acontecendo. Então até esse cuidado eu tive, porque eu sei que eu estava acordado. Então eu tive uma experiência sim, mas não foi enquanto eu estava dormindo. Foi uma visão que eu tive do meu irmão, em algum lugar e onde ele estava sofrendo. E que acontece o seguinte: quando o dia amanheceu, eu não contei isso para ninguém, muito menos para os meus pais, porque o meu irmão tinha falecido recentemente. Eu acho que isso não ia ser uma notícia muito bem recebida, porque eles iam achar que meu irmão estava no inferno, alguma coisa assim. Então eu guardei isso só para mim. E quando eu voltei para BH, eu procurei alguns amigos meus, que são mais espiritualistas do que eu, e contei essa minha experiência. Aí um dos meus amigos, que já foi espírita, mas hoje não é mais, ele é mais assim, mente aberta, é mais espiritualista e não segue dogma nenhum, ele comentou comigo e disse: olha, pela minha experiência, pelo que eu sei, pelo que eu já escutei, pelo que eu já estudei e pelo que eu já ouvi de outras pessoas, o seu irmão devia estar no umbral, que é o lugar para onde a maioria de nós vamos, porque ninguém merece fazer a passagem direto, por conta das nossas imperfeições, enfim. Seu irmão estava lá e, de alguma forma, não sei porquê, só Deus sabe, ele encontrou uma maneira, um canal até você. Você parecia ser a pessoa que poderia ajudá-lo naquele momento. E talvez, né, os mestres da espiritualidade, não sei quem, tenham permitido que isso acontecesse, né, que você tivesse esse contato com seu irmão, para que você pudesse ajudá-lo. E a melhor coisa que você fez foi, realmente sim, fazer a oração por ele. Tanto é que quando você terminou a oração, né, ele comentando comigo, né, aquela visão que você teve foi se desfazendo, né, o olhar ruim, aquele cenário foi se desfazendo e tudo voltou ao normal. Então certamente você deve ter ajudado o seu irmão. Então quando ele me contou isso, eu fiquei um pouco assim mais tranquilo, porque eu achei que, né, de alguma forma eu tinha feito alguma coisa que realmente poderia ter ajudado ele naquele momento. E aí eu voltei para BH e voltei com um desejo no coração. Que desejo foi esse? De acender uma vela de 7 dias para o meu irmão e fazer uma oração toda vez que eu fosse acender essa vela. E eu acenderia essa vela de 7 dias até a data de aniversário dele, que seria no dia 13 de agosto.
O meu irmão ele morreu no dia 25 de maio e ele tinha 50 anos, ele faria 51 anos no dia 13 de agosto daquele ano. Então eu senti o desejo no meu coração de acender uma vela de 7 dias para ele durante esse tempo. E foi o que eu fiz. Assim que eu cheguei em BH, eu comprei as velas e no momento em que eu ia acender, eu fazia uma oração e oferecia aquela vela como um símbolo de luz, né, que representasse a luz de Jesus para o meu irmão, que ele encontrasse a luz onde ele estivesse, que ele fosse iluminado onde ele estivesse. Enfim, eu senti o desejo no meu coração de fazer isso e eu fiz isso. E aí o que aconteceu? Durante esse processo, eu tive 2 sonhos muito vívidos, muito assim, real demais para poder falar que era apenas um mero sonho. Bom, esse sonho vívido que eu tive foi o seguinte. Eu recebi a notícia que meu irmão estava no hospital, eu fui até o hospital, parecia um hospital assim, mais ou menos da década de 40. Eu lembro que ele tinha as cores azul, claro e branco. Lembro que as enfermeiras estavam usando um uniforme branco, também parecido com uniformes da época assim, de década de 40, não sei. Usavam um chapeuzinho, parecendo um barquinho branco na cabeça. Uma saia que ia para baixo do joelho e eram saias justas, sapatos brancos. Enfim, aquela roupa que era muito típica nos anos 40, ou anos 30, não sei. Não era o tipo de roupa que se usa hoje em dia. Eu entrei, eu fui direto ao quarto dele. Ele estava deitado numa cama no meio do quarto. Havia uma porta atrás dele e tinha uma janela do lado direito, de onde entrava uma luz natural. E ele estava inconsciente e ele se debatia muito. Ele estava deitado com os olhos fechados e ele ficava assim, se agitando para lá e para cá, sem parar. E eu lembro que eu segurei ele com força, eu abracei ele assim, eu segurei, eu meio que deitei em cima dele assim, segurei para que ele parasse de ficar se debatendo. E naquele momento, enquanto eu segurava ele, eu fiz uma outra oração. Eu não lembro do que eu falava nessas orações, mas eu sei que eu falava muito o nome de Jesus. Eu não sei o que lá, Jesus, blá blá blá, Jesus, papapá, Jesus, e o tempo todo citando o nome de Jesus enquanto eu fazia oração. E aí eu acordei, de repente, né, desse sonho, e com aquela sensação de que eu realmente tinha estado num lugar. Foi muito real, foi muito vívido, para poder dizer assim que foi um mero sonho. Não foi. Quando a gente tem um sonho desses, que é um sonho muito vívido, muito real, muito lúcido, a gente sabe que não é um sonho normal, sabe? Foi muito diferente. E aí eu prossegui nesse meu intento de continuar acendendo as velas até que chegasse o aniversário do meu irmão. Foi indo até que num outro momento, mais adiante, eu tive um outro sonho lúcido com ele. E nesse sonho, eu encontrei ele desperto já. Ele estava numa sala totalmente branca, muito branca. Havia uma mesa e ele estava sentado, né, sentado nessa mesa. Tinha uma cadeira assim, ele estava sentado. E quando ele me viu, eu cheguei nessa sala. Ele levantou, ele estava usando uma camisa assim estampada, colorida, bem alegre. Parecia assim uns motivos assim africanos. E ele estendeu o braço para me cumprimentar e eu cumprimentei ele. E quando eu cumprimentei, eu senti o toque de mão dele, o toque de pele, o calor da pele dele, o calor da mão dele, o aperto da mão. E eu estava assim, numa alegria incrível, mas muito feliz. Porque eu tinha a consciência de que eu estava tendo a oportunidade de encontrar com o meu irmão depois da morte dele. E eu estava super feliz, porque ele não estava morto. E eu fiquei assim, muito entusiasmado, porque eu queria perguntar para ele várias coisas. Tipo assim, como que é morrer, como que é fazer a passagem, como que é chegar do outro lado. E quando eu quis abrir a boca para poder perguntar essas coisas, eu fui puxado de volta. Mas eu lembro que antes disso acontecer ainda, nós conversamos algumas coisas e eu não lembro dessas coisas que nós falamos. A única coisa que eu lembro mesmo
que ele falou assim comigo: você ainda não foi lá me visitar. Foi a única coisa que eu guardei dessa conversa rápida que nós tivemos. E eu lembro também que quando eu estava nesse lugar onde ele estava, que essa sala muito branca, tinha mais alguém com ele. Era uma pessoa que estava logo atrás. Mas eu não pude ver quem era a pessoa, porque a imagem dela aparecia para mim borrada. Mas era uma figura masculina. Estava em pé, posicionado assim, em pé, com as mãos para trás, assim, nas costas. E eu não sei quem era essa pessoa. Eu não posso dizer nem a fisionomia, porque eu só via, na verdade, um borrão. Era como se só o meu irmão estivesse em foco e o resto da cena estivesse fora de foco, borrado. E aí eu acordei dessa experiência, desse sonho também, né, com essa sensação de que tinha realmente acontecido aquilo. E eu estava assim, muito, mas muito feliz por ter tido aquela oportunidade de encontrar com meu irmão, porque eu vi que ele estava bem. E quando eu vi que o meu irmão assim estava bem, eu fiquei realmente muito, muito, muito feliz. E eu contei esses 2 sonhos para esse meu amigo com quem eu relatei a experiência que eu tive lá na casa dos meus pais. Esse meu amigo que é mais espiritualista do que eu. E aí quando eu comentei com ele, ele falou comigo assim: olha, que bom que isso aconteceu, porque a sua oração que você fez lá atrás para o seu irmão, quando ele estava lá padecendo aflição, surtiu efeito. E ele foi resgatado do lugar onde ele estava e estava sendo tratado. Ele já estava no hospital, no plano espiritual, sendo cuidado, sendo tratado. Provavelmente ele estava se debatendo ainda, daquele jeito que você disse que ele estava para lá e para cá, né? Muito agitado, porque talvez ele ainda não tivesse sido desperto para a nova realidade, né? Ou talvez ele não tivesse aceitado o fato de que havia desencarnado, né? Ele usou esse termo. Mas enfim, o que importa é que ele foi resgatado e estava sendo tratado. E quando você teve outro sonho, em que você o encontrou numa sala muito branca, muito clara, e ele estava bem, estava refeito, ali ele já estava totalmente desperto para a nova realidade dele e seguiria, né, o caminho dele, a missão dele, seja lá o que for, não sei. Então ele me deu essa explicação e eu achei assim muito contundente. E desde que isso aconteceu, nunca mais eu tive nenhuma experiência do tipo, né, relacionado ao meu irmão. Já aconteceu alguma vez ou outra de eu ter algum sonho com ele, mas nada assim muito marcante e que pudesse impactar tanto. E eu havia comentado que nesse último sonho que eu tive, que ele havia falado comigo que você ainda não foi lá me visitar. Isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando sobre isso várias vezes, né? Tentando imaginar o que ele queria dizer com isso. E aí o que eu fiz? Na primeira oportunidade que eu tive de voltar a Cataguases, né, eu fui até o túmulo dele. Então eu fiz isso. No dia que eu decidi fazer isso, eu desci do ônibus. Tem um ponto bem próximo ao cemitério na cidade lá. Eu desci do ônibus e fui direto até o túmulo dele. E fiz uma visita para ele. Aí eu fiz uma oração ali também, conversei um pouquinho com ele e fechei, né? Como que eu posso dizer? Fechei essa história, né? Vamos dizer assim, com meu irmão. Me despedi dele ali e fui para casa dos meus pais. Depois eu voltei para BH e nunca mais eu tive nenhuma experiência com ele. E eu acredito que ele seguiu o caminho dele e deve estar bem, deve estar, enfim, junto de Deus, não sei. Né? A gente só vai descobrir essas coisas quando chegar a nossa hora também. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. E com o tempo a gente esquece muito detalhe, né? Porque já tem 10 anos isso, mas muita coisa ficou muito bem gravado na minha cabeça. E eu tentei passar para vocês com o maior detalhes possível aquilo que eu ainda me recordava. Mas foi uma experiência muito marcante e eu nunca tinha tido uma experiência como essa na minha vida. E se alguém puder fazer algum comentário a respeito, desde que não sejam comentários
críticos de condenação, né, serão muito bem-vindos. Tá bom, gente? É isso que eu queria passar para vocês. Um abraço para todos vocês.